No Globo Comunidade de hoje, estamos falando sobre pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. Agora, a gente está numa escola em Samambaia para conhecer o projeto Todos contra a Pedofilia. Uma conversa diferente na escola classe 121 de Samambaia. Mário Gil é policial civil, mas está cedido para a Secretaria da Juventude. Ele visita escolas públicas e fala com naturalidade sobre um assunto que incomoda todo mundo: o abuso sexual de crianças e adolescentes. Olha, presta atenção. Essa criança de 2 anos e meio foi violentada sexualmente. Os alunos ouvem a explicação e assistem a um vídeo. Depois fazem perguntas e alguns criam coragem e contam suas histórias de agressão. Nós abordamos principalmente uma orientação e principalmente a diferença entre pedofilia e abuso sexual. Orientamos onde age o abusador sexual, como ele age e como fazer para coibir a ação desse abusador. Ou seja, as crianças têm que ter a noção de que existem instrumentos como o Conselho Tutelar, como o Disque Denúncia Nacional, como uma própria conversa dentro de casa com a mãe, com o pai, com a avó, ou até na escola acionando os professores que têm condição de notar isso até pelo comportamento das crianças que foram abusadas sexualmente, para que elas não tenham medo de denunciar. Eu queria que todas as pessoas pudessem ouvir o que nós ouvimos aqui, porque eu aprendi coisas novas que eu não sabia antes. Olha, tinha várias pessoas que não sabiam o que era pedofilia, né? Então, acho que as pessoas que não sabiam ter a oportunidade de saber e as que já sabiam prestar um pouquinho mais de atenção. E eu gostei muito da palestra. Mari, com certeza, quando você visita uma escola, você joga uma luz sobre aquele problema. E que frutos você vem colhendo? As pessoas te procuram depois, as próprias crianças querem conversar com você, os diretores de escola. O que você tem percebido? Eu arrisco até dizer que, em média, a cada escola que nós passamos, nós temos o reconhecimento, a divulgação, ou a revelação, melhor dizendo, de pelo menos um caso de criança abusada sexualmente. Nós temos até casos de passar em escola que a criança, sabendo que teria essa nossa palestra, ela não comparece naquele dia. Mas o caso já é conhecido da direção da escola, da orientação da escola. E aí serve para que possa fazer um trabalho posterior com essa criança. Elas realmente perdem o medo. Eu acredito que eu estou conseguindo passar uma mensagem de que elas têm que perder o medo de denunciar. E muitas me procuram logo após a palestra para falar abertamente que são vítimas, que foram vítimas ou que tentaram já abusar sexualmente delas. Eu percebi que logo depois da palestra, as crianças vão em volta de você porque elas querem saber muitas coisas. Além das coisas que você falou e alguma coisa que você falou e elas querem saber mais, o que as crianças precisam mais saber? O que é a maior dúvida delas? Eu acredito que a maior dúvida delas realmente seja conseguir quebrar essa barreira do medo. Porque como a maioria dos casos de abuso sexual acontece dentro de casa, intrafamiliar, elas se sentem acuadas e com medo de, por exemplo, falar com a mãe que o próprio pai vinha acariciando o corpo de uma maneira diferente. E elas sentem esse medo, essa barreira, então por isso que eu insisto muito na quebra dessa barreira do medo, de que mesmo que aconteça dentro de casa, que elas têm que denunciar. E aí, por isso, quando eu termino as palestras, as crianças muitas vezes vêm até a gente contando casos de vizinhas, de primas e até de alguma situação que aconteceu com elas. Elas vêm praticamente revelando aquilo que já viram nas redondezas ou na família ou até com elas mesmo. As crianças têm um contato real com isso, mesmo que não seja dentro de casa, elas sabem algum caso? Sabem algum caso e muitas vezes falam com a maior espontaneidade que o tio delas, o avô delas, que mora em outra cidade, quando vinha visitar, ficava mexendo com ela. E o que você aborda na palestra com os pais? Os pais, a minha linguagem é diferenciada, lógico, e eu aprofundo bem mais no tema, porque nós temos que, para os pais, nós temos que mudar o foco. Para a criança, é o foco ela como vítima. Para os pais, é o foco como proteção à criança e também para aqueles pais ou aquelas mães que, porventura, ou já tenham abusado, saibam de alguém que tenha abusado. Então o foco muda um pouquinho
no aspecto de que eles têm que ter uma visão bem mais paternalista e bem mais protetora mesmo. Você já enfrentou barreiras com algum abusador doméstico? Porque às vezes o pai acha que ele é o dono da filha e o que ele está fazendo não está errado. Você já enfrentou isso? Eu já tive caso de, durante a palestra, uma mãe se levantar, na ocasião era palestra para os pais, a mãe que estava assistindo, ela se levantar e falar em alto e bom som que tudo que eu estava falando era besteira. E que ela não acreditava em nada que eu estava falando, que simplesmente na casa dela ela confiava no companheiro dela. E saiu. Continuei minha palestra e ao terminar eu fui perguntar para a diretora da escola, ela falou, não, a casa dela é um dos casos conhecidos de abuso sexual com a filha dela. Só que é um daqueles casos em que a mãe resolve, primeiro, proteger o companheiro e deixar a vida da filha em segundo plano. O que você espera com esse projeto para o futuro dele? O que vai acontecer? A gente precisa realmente atingir o maior número de pessoas possível. Hoje mesmo nós tivemos um convite aí até para expandir essa atuação para o entorno, que realmente são muitos casos. E a gente quer divulgar e passar essa mensagem, essa informação, de se quebrar esse medo, de se denunciar, de como age um abusador, para a gente poder realmente fazer com que essas crianças cresçam felizes e sadias, sem medo de caminhar na rua, sem medo de conversar dentro de casa com parentes, sem medo até de mexer na internet, que eu costumo orientar que a internet é muito boa, mas tem que ter muito cuidado, para que essas crianças realmente venham perder o medo de viver em sociedade. O papel da escola eu acho que é esse, da prevenção, né, do acionamento dos órgãos competentes, do acompanhamento familiar, do acompanhamento com o aluno, com o educando, né, e com a toda a comunidade envolvida. Qualquer pessoa, mesmo sem se identificar, pode denunciar um caso de abuso sexual de crianças ou adolescentes. É só ligar para o Disque Denúncia Nacional. O número é 100, número 100. Ou você pode ligar para o telefone de denúncias da Polícia Civil, 197. Eu vou repetir, 197. E o Globo Comunidade de hoje termina aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau.